Vivemos cercados de coisas impossíveis o tempo todo. Quem imaginou que um dia poderíamos voar? E que seria possível falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo? Quem imaginou que a indústria faria carros que estacionam sozinhos? Desafiar o impossível é o que faz a humanidade evoluir. O sistema FIEB acredita que só a educação prepara as pessoas para este desafio. Educar é mais do que estimular a curiosidade. É dar condições para que possamos sonhar, até com o impossível. Porque a imaginação não tem fim, mas tem um começo: a educação. Sistema FIEB. Educar para transformar. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando sobre o Instituto Histórico de Campina Grande. Neste bloco, aqui comigo, a professora doutora Jussiene Ricarte Apolinário, do curso de História da Universidade Federal de Campina Grande. Não é isso, professora? Professora Jussiene, seja bem-vinda ao programa Paraíba Tem. E eu vou começar perguntando para a senhora, fale um pouquinho sobre a sua função no Instituto. Ok, obrigada, Sueli, pela oportunidade de estarmos divulgando esse jovem instituição cultural de Campina Grande, que está da Paraíba, assim como do próprio Brasil, que é o nosso Instituto Histórico de Campina Grande. Nós temos uma historicidade, como já foi apontada e muito bem relatada pela nossa presidente, a nossa colega Ida, mas falando particularmente qual o lugar efetivamente institucional que me cabe nesse instituto, primeiramente como professora doutora de História da Universidade Federal de Campina Grande, eu fiquei muitíssimo feliz de ter tido convite há mais de um ano da nossa colega Ida, que é, na realidade, uma não só gestora no aspecto de ter uma experiência na área administrativa, mas uma agitadora cultural dentro da própria Campina Grande, pela sua própria história, pela sua própria memória, atuando e dando visibilidade nas questões culturais de Campina Grande, mas nesse momento com a grande responsabilidade de socializar e democratizar inicialmente um acervo infindavelmente rico pró-memória local de Campina Grande, que é o acervo e coleções documentais e bibliográfica do doutor Eupídio de Almeida. Ô professor, e justamente com esse olhar técnico que a senhora traz para o Instituto, na sua opinião, qual a importância de um instituto como esse para uma cidade do porte de Campina Grande? Campina Grande, primeiro eu falo com uma questão técnica, mas também de paixão, Quem é de Campina Grande, que tem sua própria memória e sua própria história nessa cidade, sabe e tem a questão da autoestima e da identidade, do quão nós precisamos construir um espaço de conscientização com as políticas públicas, com os poderes constituídos, de que precisamos pensar em nosso passado. Precisamos valorizar a nossa memória, Isso eu digo porque, como estou ligada a uma rede maior, e estamos discutindo, por exemplo, recentemente estive em dezembro no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com um grupo que pensa, diante da Unesco, que é o grande pilar da Unesco, Direitos Humanos, Direito e Acesso à Informação, e há uma grande recente discussão entre Brasil e França do conceito de deveres de memória. Uma cidade, um local em que a sociedade, em que os indivíduos não conseguem criar uma educação patrimonial pró-memória e saber que ele tem um dever de preservação do seu passado, ele está fincado na ideia de uma política do esquecimento. E a gente sabe muito bem que nos países em que a governabilidade, o Estado é ditatorial, eles investem muito mais numa política do esquecimento do que da lembrança. Porque é muito melhor que não se tenha uma constituição de uma consciência política do que você é enquanto pertencimento a uma localidade e do que você pode ser um agente de mudança dos aspectos sociais, políticos e econômicos de uma sociedade. É questão de educação. Por isso que hoje o conceito é educação patrimonial. E como é
possível educar de forma, no sentido de patrimônio, no sentido de pertencimento e de identidade. Pierre Nora é um grande intelectual, também da área de história, um grande filósofo, em que ele diz que, e foi aquele que conceituou a ideia de lugares de memória, né? Como um município como Campina Grande pode criar e salvaguardar para que seus cidadãos eles possam ter esse sentimento de pertencimento. Primeiro, por exemplo, criar um arquivo histórico. Temos um arquivo histórico que dê efetivamente acessibilidade à sociedade. Temos um museu histórico capaz de entender o que são coleções, que dá condições também de preservação e pertencimento. Temos um Instituto Histórico, não tínhamos efetivamente um Instituto Histórico que pudesse ter atuação. Com essa ideia trazida pela nossa colega Aida, a grande agitadora, e que nos dá sustentáculo para que esse sonho se realize, estamos pensando no Instituto Histórico de Campina Grande, caindo na ideia singular, nacional e internacional de deveres de memória. Por quê? Estamos muitas vezes até cansados de percebermos institutos históricos em que o que se fundamenta é o guardião de memória da grande elite, dos grandes nomes, das grandes famílias. É importante, claro, lógico, qualquer memória é importante. Mas cadê a memória dos sujeitos, mulheres, homens, trabalhadores, os feirantes, não é? Cadê a memória? Por exemplo, estamos perto do Carnaval, da Bamba do Ritmo de José Pinheiro. Eu sou nascida em José Pinheiro, tenho imensa paixão. Cadê a memória, por exemplo, não é? É do Círculo Operário de Campina Grande, que a nível de Brasil só temos 3 exemplares. Um deles está em José Pinheiro. O que é que estão fazendo com aquele patrimônio pedrical do Círculo Operário? Mas que, além de pedrical, tem uma memória que se conta sobre aqueles trabalhadores e trabalhadoras da década de 40 em Campina Grande. Né? Então, o Instituto Histórico, ele não só vai ser aquele guardião de um grande primeiro acervo de Eupidy Almeida, não é? Mas dentro daqueles armazéns já temos um projeto de ocupação que não seja para salvaguardar memórias únicas, muitas vezes apenas de uma elite, mas memórias sociais em que teremos um aspecto museológico, arquivístico, de uma biblioteca, que são vários espaços de memória, mas teremos espaços de educação patrimonial. Né? Os professores do município de Campina Grande em torno, do Estado, poderão vir através das mobilizações de oficinas e capacitações para que eles saibam lidar com as suas crianças, com os seus jovens, pró-memória local. Como trabalhar com a ideia da história da minha rua, com a história da pessoa mais velha do meu bairro. Como que essa criança constrói sentimento de pertencimento para que saiba valorizar a sua cidade. O Instituto Histórico, na realidade, ele vem somar para que tenhamos espaços de diversos diálogos com esses profissionais e junto construirmos um novo momento para Campina Grande, que é uma política pública pró e dever de memória. Professora, do ponto onde estamos, quais serão os próximos passos do Instituto agora? Nós já, como disse a colega Ida, nós trabalhamos bastante em menos de um ano. Né? Nós conseguimos, por exemplo, chamar a atenção de muitos colegas da própria academia, professores de história, que fazem parte como sócios fundadores, mas farão parte como sócios permanentes. Nós estamos num processo que eu não considero lento, absolutamente. Quando já propomos a gestão anterior da Prefeitura de Campina Grande, os projetos de execução, que são execuíveis para implantação desses espaços de memória, principalmente o setor de documentação, que é bastante complexo, e toda a alocação desses espaços dos antigos armazéns, né? Sentamos com o arquiteto da prefeitura, com o procurador, com o antigo chefe de gabinete, mostramos o para que viemos. Né? Não é um trabalho individual da Ida, minha, de nenhum outro, mas é um processo coletivo. E solicitamos para que exista essa sensibilidade de entender que é a necessidade de um Instituto Histórico para salvaguardar e possibilitar para que gerações futuras se sintam herdeiros desta memória. Né? Então, daqui para frente, nós iremos, logicamente, manter um próximo diálogo, que ainda não tivemos essa oportunidade, com o atual gestor, o prefeito de Campina Grande, Secretaria de Cultura, Secretaria da Educação também, porque já estamos dizendo que é um trabalho também da educação patrimonial, para que, com certeza, possamos fazer um trabalho conjunto. Não queremos ser mais um poder de cultura, queremos, na realidade, sermos ações de poderes de capacidade intelectual, científica,
e técnica, porque o Instituto Histórico, ele na realidade é um agente, uma instituição cultural, não é? Que terá uma atuação na educação, ele trabalhar com a ideia de patrimônio, de preservação, mas também científico. É tanto que nós já estamos terminando o nosso site, já está bastante adiantado. Nesse site, nós, cada vez que conseguirmos digitalizar a documentação, também vamos disponibilizar o nosso banco de dados de forma digital e muito mais. Vamos ter uma revista científica eletrônica, não é? Em que dará condições para que aqueles amantes da história de Campina Grande que escrevem sobre Campina Grande, não só os professores, doutores, mestres em história, né? Ou aqueles graduados que cientificamente produziram sobre a história de Campina Grande, mas os amantes da história, aqueles que não têm o ofício de historiador, mas que se preocupam com esta memória, vão dar sua contribuição em vários links que vamos criar dentro dessa revista eletrônica do Instituto Histórico de Campina Grande, para que esses trabalhos possam ser divulgados, possa haver difusão, democratização. Professora, além da parceria com o poder público, que outras parcerias poderão ser feitas para que essas ações pró-memória sejam desenvolvidas pelo Instituto Histórico de Campina Grande? Nós temos, já inicialmente, já procuramos algumas instituições, por exemplo, não só públicas, mas privadas, universidades particulares também, eles já estão com toda a sensibilidade de nos apoiar, porque você sabe que lidar com preservação, especialmente numa perspectiva documental, seja ele de coleções museológicas, seja bibliográficos ou arquivístico, isso requer fundos, né, requer um financiamento que temos que ter exatamente instituições sensíveis para que toda essa documentação possa ter um tratamento arquivístico, um tratamento pró-preservação. Isso são equipamentos muito caros. Por exemplo, nós ainda não temos a possibilidade de comprarmos nossas estantes deslizantes, não é? Que são extremamente caras, e aí vamos precisar exatamente das instituições, das empresas, não é? Dos poderes públicos, que nos dê condições de fazermos um arrolamento desses primeiros equipamentos pró-preservação, e para isso precisamos de parceria, né? Nós não temos fins lucrativos, nem eu nem a Aida podemos absolutamente recebermos por nada de nenhuma ação que possamos desenvolver no Instituto. No entanto, precisamos que ela seja mantida. Então, precisamos de mantenedores. Para isso, tem que existir projetos. Uma instituição como a nossa, que já tem um CNPJ, ela só pode ter acesso a recursos através de projetos que lhe permitam aprovações em instituições que lhe dê recursos capazes de ajudar no seu crescimento, na sua manutenção. Por exemplo, quando estivermos mantendo as oficinas, as capacitações para esses professores, né, nós temos que ter, por exemplo, funcionários que também temos que pagá-los. Ninguém pode estar trabalhando, desenvolvendo atividades sem que sejam remuneradas. Então, tudo isso precisa de parceria, não é? Fora algo extremamente importante, nós temos que ter parcerias também com, muitas vezes, famílias que são detentoras de acervos riquíssimos, seja no aspecto museológico, bibliográfico e arquivístico, que estão podendo realmente fazer parceria conosco de doações efetivamente formalizadas, para que tenhamos cada vez mais possibilidade de alimentar este nosso acervo. Então, são duas possibilidades de parcerias. Muito bem, professora. A gente vai chegando então ao finalzinho do programa, viu? Agradeço a sua participação. Obrigada. Obrigada, Sueli. Eu agradeço imensamente também a oportunidade e o convite do nosso presidente, Boega Gadelha, não é? Que um dos nossos sócios fundadores, que teve a possibilidade e o sentimento e sensibilidade de amor a Campina Grande, mesmo não sendo de Campina Grande, não é? Assim como outros colegas que perceberam a necessidade de estarmos divulgando inicialmente os nossos trabalhos. Ok, professora, e seja sempre bem-vinda ao programa Paraíba Tem, viu? Muito obrigada. A você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana nesse mesmo horário. Verá!